Durante muitos anos da minha vida, trabalhei como motorista. Fui motorista particular, motorista de caminhão, ônibus. Trabalhei como motorista para algumas empresas fazendo transporte executivo. Mas foi durante esse período que trabalhei como motorista particular, que foram 5 anos da minha vida, que comecei a criar uma consciência a respeito da minha situação financeira e da minha família, sentindo que eu tinha que fazer algo imediatamente para poder mudar aquele cenário. Por muitas vezes me peguei pensando, tentando criar meios de conseguir sair daquela situação. Dinheiro para empreender eu não tinha condições financeiras nenhuma de me tornar um empreendedor. Foi daí que, depois de pensar muito, vi que somente através do estudo eu conseguiria mudar aquele cenário. Às vezes eu tinha tempo e não tinha dinheiro, às vezes eu tinha dinheiro e não tinha tempo. E ao longo desse período, pessoas tentaram me convencer de que não era mais tempo de eu estudar. Eu cheguei a ouvir de uma determinada pessoa que quem tinha que estudar não era mais eu, eram os meus filhos, aos 33 anos de idade. A pessoa falou para mim: você escolhe, ou estuda ou trabalha. As duas coisas para você não dá mais. Não é mais tempo de você estudar. E por um período relativamente longo, eu acabei acreditando nessas palavras e conseguiram me convencer durante esse período. Porém, o desejo de mudar o quadro da minha família, graças a Deus, falou mais alto. E aos 37 anos, eu, de forma aleatória, acabei conhecendo o FIES e conseguindo o FIES, que é o financiamento do governo para jovens universitários. Aos 37 anos de idade, então, entrei para a faculdade e comecei nessa jornada. Foi uma fase muito difícil, porque minha família teve que abdicar junto comigo um valor considerável do meu salário. Meu salário na ocasião, em 2013, era de R$ 2.500 e caiu para 1.000. Por quê? Eu era operador de escavadeira na ocasião, já não estava mais dirigindo como motorista, mas era operador de escavadeira, e eu sabia que se eu ficasse estudando enquanto eu estivesse na máquina, além do meu tempo ser reduzido de estudo, que eu tinha que cumprir aquela carga horária da empresa, eu também não teria contatos na área. Ninguém ia bater na porta da máquina: oi, você é estudante de engenharia? Você está fazendo faculdade de engenharia, você quer uma vaga como engenheiro? Ninguém ia fazer isso. Então, Deus colocou no meu coração que eu tinha que desenvolver uma estratégia. Qual foi essa estratégia? No segundo período eu já consegui um estágio. E foi onde eu troquei o salário de 2.500 como operador para 1.000 como estagiário. E desde então, a fase mais difícil foi ver minha família junto comigo abdicando desses valores. Mas aí eu comecei a criar uma consciência de que esses 1.500 que estavam a menos no meu salário, era como se eu pegasse esses 1.500 e aportasse eles na minha educação, investisse eles na minha educação. E com isso eu conseguiria alcançar um salário melhor, alcançar um nível financeiro melhor, para poder suprir o que minha família precisava. Após conseguir esses estágios, graças a Deus eu tive pessoas muito boas que ao longo do caminho foram me ajudando. Na primeira empresa que eu fiz estágio foi na construção de 4 pontes. A primeira ponte, o engenheiro me passou todo o conhecimento, ficava ali em cima de mim. Na segunda, me cobrando, exigindo de mim. Eu entendia que aquilo ia me beneficiar. Eu agarrei aquela oportunidade como se fosse a última oportunidade de mudar a minha vida e a vida da minha família. Na verdade, eu coloquei na minha cabeça que eu já era um engenheiro em formação. E isso deu muito certo. Muitas pessoas boas me ajudaram. Na última ponte, na terceira e na quarta ponte, ele praticamente já nem ia na obra. Pegou confiança no meu trabalho e no trabalho da equipe. Uma equipe muito boa, por sinal. Devo muito àqueles homens, aprendi muito com eles. Meu segundo estágio foi construindo o supermercado Açaí Atacadista. E esse estágio foi difícil porque ficava a 60 quilômetros da minha casa, a 70 da faculdade, e a faculdade ficava a 30 da minha casa. Com muita dificuldade, comprei uma motocicleta de pequena cilindrada, usada, para poder me deslocar com agilidade
e economizando, né, na passagem, porque sairia mais barato eu manter aquela moto e o combustível dela do que eu pagar passagem durante todo esse trajeto, devido às grandes distâncias. E isso me ajudou muito. Por muitas noites, muitos dias eu enfrentava a chuva, sem dinheiro para comprar capa de chuva, e eu pedia a Deus para poder segurar aquela chuva ali até eu chegar à faculdade, para eu poder assistir aula seco, porque chegando molhado, a sala com ar-condicionado ligado, era uma situação um pouco desconfortável. E olha, ao longo desses 5 anos, eu confesso a você que se eu me molhei por 4 vezes, foram muito. Papai do Céu me ajudou muito ao longo desse período. Graças a Deus. Minha família me apoiou abdicando. E essa foi a fase mais difícil. Tá? Mas você sabe que, apesar de toda a dificuldade, apesar de tudo, todos os problemas que você enfrenta, vem um legado. Ah, Mauro, o legado que você conquistou, o que você conquistou com isso? Foi financeiro? Não, não foi financeiro. O maior legado foi o exemplo que eu pude dar para minha família. Por muitas madrugadas que eu passava estudando, eles acordavam para ir ao banheiro durante a noite, me viam ali sentado estudando, e aquilo me recarregava de energia. Eles me olhavam e sorriam. Pai, o senhor ainda está aí? Tô sim, meu filho, tô assim, minha filha, tô plantando para nós. E eles viam aquilo e eu sentia o olhar de admiração deles por mim. Hoje todos são praticamente formados. Quem não se formou está se formando. Meu filho mais velho trabalha com vendas de EPI, tem formação na área de informática, é um grande homem, um grande pai também, graças a Deus um cidadão de bem. Tem uma filha que é advogada, morou na Alemanha, tem uma que está se formando em odonto, tem um outro filho que é militar do Exército e tem formação em automação industrial, e o meu caçula está cursando a faculdade de Engenharia Mecânica. Todos eles com esforço próprio. Ah, Mauro, você não tem gasto nenhum? Periodicamente eu ajudo a um ou a outro, de alguma forma. Porém, todos são independentes, eles não dependem de mim. Ah, seu filho é 100% dependente de você? Não. Graças a Deus, todos se tornaram cidadãos de bem, todos se tornaram homens e mulheres de valor. E esse foi o maior legado que eu conquistei após todo esse período de sofrimento. Sua condição financeira melhorou? Melhorou sim. Hoje eu consigo realizar viagem. Inclusive hoje eu moro no Rio Grande do Sul. Vim para cá uma nova empreita, mas isso é assunto para outro vídeo. Bom dia a todos.